Olá, bom dia! Hoje é dia 17 de julho de 2020, sexta-feira. Eu sou a Graziela Siqueira. Peço licença para entrar na sua casa e trazer todas as informações para você começar o seu dia bem informado. E veja agora os destaques dessa edição do Jornal Todo Dia. Saúde Fiocruz vai produzir para o SUS hormônio de crescimento. Motorista cai em golpe do frango e perde R$ 5.100 do FGTS. A Americana ainda tem 5.000 doses de vacina contra a gripe. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Todo Dia. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, vai passar a fornecer biofarmaco, somatropina ao Sistema Único de Saúde do SUS. O sistema é usado para tratamento de hipopituitarismo, uma deficiência de hormônio do crescimento humano, e de síndrome de Turner, doença genética que causa baixa estatura em mulheres. A produção pelo laboratório público foi possibilitada por uma parceria para o desenvolvimento produtivo, o PDP, com o Laboratório Nacional Cristália. Com isso, a somatropina, considerada estratégica pelo Ministério da Saúde, passa a ser oferecida na rede pública de saúde, com desenvolvimento 100% nacional e sem a necessidade de importação do insumo farmacêutico. Ativo o IFA. Métodos robustos. Segundo a Fiocruz, o produto é a primeira somatropina biosimilar aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e a compatibilidade para o medicamento referência foi comprovada com métodos robustos para a caracterização das propriedades estruturais fisioquímicas e de atividades biológicas, demonstrando a alta semelhança entre os dois. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, do ano passado indicam que há no Brasil 15.000 pacientes de hipopituitarismo e 16.000 de síndrome de Turner. No primeiro ano de produção, Biomanguinhos vai fornecer 5,6 milhões de frascos nas apresentações de 4 UI e 12 UI, que poderão beneficiar mais de 30.000 pacientes. O diretor da Biomanguinhos, Maurício Zuma, explicou que inicialmente será distribuído o medicamento feito pela Cristália, enquanto o Instituto incorpora os processos de controle de qualidade e se estrutura para o início da produção. Sobre os biofarmacos, a Biomanguinhos, enquanto instituição do governo do Centro Tecnológico responsável pelo abastecimento de biofarmacos ao SUS, além de vacinas e kits para o diagnóstico, reconhece as demandas relacionadas à modificação do perfil epidemiológico das doenças e, por isso, busca incluir em seu portfólio terapias que utilizam medicamentos biológicos, possibilitando maior acesso da população a um tratamento adequado e de qualidade para as doenças específicas. A transferência da tecnologia dos processos para o Biomanguinhos será integral. O IFA será produzido no Centro Henrique Pena. Parabéns por mais esse processo. E agora o motorista Gease Figueiredo, de 63 anos, morador do Conserva, em Americana, perdeu R$ 5.100 na manhã desta quinta-feira, dia 15, ao ser abordado por dois estelionatários em frente da sua casa. O casal vendia frango congelado. Na hora do pagamento feito via cartão, os dados do idoso foram clonados e 3 transferências bancárias foram realizadas. O motorista contou que o dinheiro subtraído da conta era do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que ele havia recebido recentemente após ser demitido da empresa onde trabalhava. Eu estou em uma situação difícil, nem consegui dar entrada no seguro-desemprego ainda. Eu estou desesperado, não sei o que faço, desabafou o motorista. O idoso estava em frente à sua casa quando, por volta das 8 horas da manhã, uma mulher tocou a campainha dizendo que vendia frango congelado. Gease não tem ido ao mercado durante a pandemia do novo coronavírus para evitar se contaminar, por isso decidiu por comprar o produto. Quando ele acenou positivamente, a mulher disse que iria no carro dela pegar o frango. Ela voltou na companhia de um rapaz com uma máquina de cartão na mão. Primeiro, Gease passou um dos seus cartões bancários. Ele diz que o visor do aparelho mostrava R$ 20, valor que tinha combinado pagar pelo produto. A estelionatária argumentou que o sistema estava fora do ar e perguntou se o idoso não tinha outro cartão para tentar fazer o pagamento novamente. A vítima entregou à mulher um novo cartão. Eu olhei de novo na maquininha e realmente estava R$ 20 no débito. Aí digitei a senha, afirmou. O casal foi embora e 5 minutos depois, Gease passou a receber notificações em seu celular indicando que 3 transferências bancárias haviam sido realizadas em seu nome.
uma de R$ 2.000, uma de R$ 2.100 e uma de R$ 1.000. O prejuízo total para ele foi de R$ 5.100. Geazi procurou a Polícia Civil para o registro de um boletim de ocorrência e foi até os 2 bancos na tentativa de reaver o valor que saiu da sua conta. Em uma das instituições, ele já conseguiu o estorno de R$ 1.000. O restante ainda segue pendente. Nos últimos anos, criminosos têm utilizado máquinas de cartão adulteradas para roubar dados dos clientes e realizar compras e transferências bancárias no nome deles. O motorista acredita que esse tenha sido o seu caso. Enquanto eu estava passando o cartão na maquininha para a mulher que me vendeu o frango, o rapaz estava do lado dela. Eu não digitei a senha na presença deles. Eles não tinham como ver eu digitando a senha. Eu tomei esse cuidado, defendeu o motorista. Que perigo, né, gente? Então a gente tem que ficar sempre alerta. E agora a Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta quinta-feira, dia 16, que o município possui 5.000 doses da vacina contra a gripe. A campanha de vacinação está liberada para toda a população até o dia 24 de julho, das 8 da manhã às 16 horas da tarde, em todas as unidades básicas de saúde do município, de segunda a sexta-feira. A imunização dos grupos prioritários ainda está bem baixa na meta de atingir 90% do público-alvo. Segundo a Prefeitura, 64,56% das crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, 8.548 foram imunizadas. Entre as grávidas, 59,17% receberam a vacina, ao equivalente a 1.107 gestantes. Desde o dia 23 de março, quando teve início da campanha, foram vacinadas 84.106 pessoas em Americana. A vacina oferece proteção contra os vírus da influenza H1N1 e a influenza A, H3N2 e a influenza B. E segundo o Ministério de Saúde, mesmo que a dose não apresente eficácia contra o novo coronavírus, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para a Covid-19. E agora, vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia. O programa segue ao vivo nas redes sociais, através do Facebook e no YouTube. Bom dia a você que ligou sua TV agora aqui no canal 14.1 da TV Todo Dia Digital. Não deixe de participar do nosso jornal. Tome seu café da manhã comigo e fique bem informado. E agora confira a previsão do tempo com a Larissa Magalhães, do Clima Tempo. No dia 15 de julho, a capital fluminense registrou a menor temperatura máxima de 2020. O novo recorde foi de 20,6 graus e o recorde anterior foi de 22,9 graus no dia 16 de maio. A capital paulista também registrou no dia 15 de julho a tarde mais fria do ano. O novo recorde foi de 15,9 graus e o recorde anterior era de 16 graus do dia 27 de junho. Nesta sexta-feira, uma massa de ar seco vai predominar sobre a região sudeste do país. E a previsão para praticamente toda a região é de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. No centro-oeste, noroeste e norte paulista, no noroeste de Minas Gerais e na região do Triângulo Mineiro, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30%, nas horas mais quentes do dia. A mínima prevista em Belo Horizonte é de 13, máxima de 25 graus, mínima de 18 e máxima de 26 graus em Vitória. Nos próximos dias, nas áreas em branco do mapa tem pouco ou nenhuma chuva prevista. Já nas demais áreas do sudeste, incluindo a Serra da Mantiqueira, áreas do centro-norte fluminense e o Espírito Santo, áreas do Vale do Jequitinhonha e Vale do Rio Doce, os volumes de chuva não devem ultrapassar os 20 milímetros acumulados. Obrigada, Larissa, pelas informações. E agora morreu no dia 15, terça-feira, em Belo Horizonte, Minas Gerais, mais uma pessoa intoxicada pela ingestão de cervejas da marca Baker. José Oswaldo de Faria, de 66 anos, estava há mais de 500 dias internado no Hospital Madre Teresa, na capital mineira. A morte de Faria é a 9ª morte associada ao consumo de produtos da cervejaria mineira, alvo de um inquérito policial que no mês passado resultou no indiciamento de 11 funcionários da companhia por homicídio, lesão culposa sem a intenção de matar e a contaminação de produtos alimentícios. Faria consumiu cervejas da marca Baker em fevereiro de 2019, após manifestar os primeiros sintomas associados à síndrome neuroreal, dores, paralisia facial, embaçamento ou perda da visão, alteração sensória, paralisia motora e entre outros, comum em ou maior ou menor intensidade a todas as pessoas que ingeriram cervejas contaminadas por uma substância tóxica.
foi internado e permaneceu na UTI por cerca de 500 dias. No fim de junho, ele foi transferido para um quarto, mas seu quadro ainda era considerado grave. Em um vídeo divulgado há poucos dias antes da morte do marido, a empresária Eliana Reis Farias descreveu o estado de saúde de Faria. Ele saiu agora do UTI após 500 dias, foi para o quarto, mas está cego, não mexe as pernas, não fala, perdeu os rins, faz diálise todos os dias. Ele está em um estado deplorável, afirmou a empresária, ao criticar a decisão do desembargador Luciano Pinto, que um dia antes de se aposentar decretou o caráter liminar a redução do bloqueio dos bens dos donos da empresa de 50 milhões para 5 milhões. E segundo a Polícia Civil Mineira, diversos lotes de diferentes marcas de cerveja produzidas pela Baker foram contaminados por 2 substâncias tóxicas usadas em sistemas de refrigeração devido às suas propriedades anticongelantes, o monoetilenucol e a dietileconicol. Ao longo dos 5 meses de investigação, os peritos encontraram vazamentos em equipamentos por onde as substâncias entraram em contato com a cerveja. Ao concluir o inquérito e indiciar os 11 funcionários da companhia, a Polícia Civil contabiliza 29 vítimas, intoxicadas pelas mesmas substâncias tóxicas encontradas na cerveja, além de 7 mortes. Uma oitava estava, então, sendo investigada, e dezenas de casos em análise. Meus sentimentos a toda a família. E agora, a Rede Municipal de Ensino de Limeira já identificou 4 escolas aptas a atender uma demanda prevista na Lei Municipal da vereadora Érica Tanque. A lei determina que os estabelecimentos de ensino do município, incluindo também instituições da rede particular de ensino, tenham espaços para atender mães que amamentam filhos que frequentam as unidades infantis. O trabalho vem sendo desenvolvido para a legislação que começa a ser aplicada provavelmente quando do retorno das aulas, após o período da quarentena imposto pela pandemia e de acordo com o trabalho realizado pela Secretaria de Educação, entre as escolas que já podem contemplar a legislação estão os Centros Infantis Estela Regina Furlan, no Jardim Nossa Senhora do Amparo, a Irmã Maria José de Jesus Silva, no bairro Secap, o CI Fábio Franco de Oliveira, no Jardim Vista Alegre, e a EMEF Maria Aparecida de Luca Mor, no Jardim Aeroporto. E a ação visa oferecer às lactantes um local mais adequado para o aleitamento materno. Para tanto, salas estão destinadas para esta finalidade. A iniciativa da Lei Municipal 6.103, da vereadora Érica Tanque, que havia proposto um projeto que acabou aprovando estacionando pelo prefeito Mário Botion, além dispõe de diretrizes que permitem o aleitamento materno no âmbito das instituições de ensino infantil de Limeira. E, de acordo com a legislação, as unidades escolares públicas e privadas também deverão incentivar a ação de promoção, proteção e apoio à amamentação continuada. A partir desse trabalho inicial de identificação, a Secretaria vai gradativamente ampliar o atendimento em outros estabelecimentos. Vamos levar essa experiência para as demais unidades, diz o secretário André de Francesco da Educação. A autora da lei, vereadora Érica Tanque, enfatiza que é recomendado o aleitamento materno de forma complementar até os 2 anos de idade. Por esse motivo, a legislação é uma forma de fomentar e estimular essa prática às mães de crianças matriculadas nas creches municipais, argumenta a vereadora. Parabéns pela iniciativa. E agora, a Prefeitura de Limeira, por meio da Divisão de Controle de Zoonoses, realiza neste sábado, dia 18, amanhã, das 7h30 da manhã ao meio-dia e meio, mais um mutirão de combate ao Aedes aegypti nos bairros Jardim Palmeiras, Jardim Manacá, Jardim Vitório Lucato, Jardim Residencial Graminha, Jardim Residencial Antônio Simonetti e Jardim Residencial Santa Amália. A ação contará com o envolvimento de 100 servidores entre os agentes comunitários de saúde, de controle de zoonoses e combate às endemias. Haverá vistoria dos imóveis para a eliminação de criadouros e orientação aos moradores. Os agentes estarão uniformizados e com crachá. O chefe da divisão Pedrina, Aparecido Rodrigues Costa, pede que a população receba bem os servidores em suas casas para acompanhar a vistoria. Ela ressalta ainda que os moradores devem realizar a inspeção do imóvel pelo menos uma vez na semana, a fim de eliminar e impedir a formação de criadouros do mosquito da Aedes aegypti. E agora a Polícia Militar apreendeu 11 tijolos de maconha e uma oficina mecânica no bairro São Judas Tadeu, em Sumaré, na noite desta quarta-feira, dia 15.
Um suspeito de ser o dono da droga foi preso em flagrante pelos agentes. Segundo a corporação, um popular denunciou o caso para policiais que faziam patrulhamento pelo bairro. O denunciante disse que os dois indivíduos teriam recebido uma carga de 50 tijolos de maconha em uma oficina da região e que os entorpecentes estariam enterrados. No local, a polícia localizou 11 tijolos de maconha e 2 pedaços menores dentro de uma caixa de papelão. Um cão farejador da corporação também foi acionado no local, mas não encontrou as drogas enterradas, como já havia sido relatado. O suposto dono do entorpecente foi levado até o plantão policial de Sumaré e foi preso por tráfico de drogas. O outro homem, que foi apontado como suspeito de também atuar no tráfico com o preso, não foi encontrado no endereço fornecido pelo denunciante. E agora eu tenho uma dica para você que está trabalhando nessa quarentena, esqueceu o seu almoço ou até mesmo não sabe onde almoçar hoje. Para você também que está em casa e quer pedir uma comida quentinha, caseira, feita com todo amor, é na Arte Sabor Restaurante. Eles atendem também pelo iFood. Faça o seu pedido. E agora vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia e em um cenário de recessão e demissão ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus, o Davita Supermercados anunciou a abertura de 120 vagas de emprego para a primeira unidade da marca em Americana, com a inauguração prevista para a segunda quinzena de agosto. A loja está instalada na rua João Luiz Mazer, no número 1150, no Jardim das Orquídeas. Os interessados em participar do processo de contratação devem se dirigir a esse endereço nos dias 11 e 12 de agosto, nesses 2 dias, das 9 às 17 horas da tarde. Os currículos serão recebidos e, ao comparecer no local, o candidato passará por uma rápida entrevista onde irá informar os dados pessoais, dizer em qual função pretende trabalhar e fará a entrega do seu currículo, que será analisado por responsáveis pelas contratações. Segundo o engenheiro civil Lion Monteiro, responsável pela obra, o novo espaço tem 3,2 mil metros quadrados, que será adaptado para receber os interessados na entrega dos currículos. A orientação é para que os candidatos se dirijam até o local em horários diferentes para evitar aglomerações que podem facilitar a disseminação do novo coronavírus. Por isso que a gente pensou em 2 dias. Vamos levar todo o decreto estadual à risca para não ter aglomerações. Vai haver distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos. E se você veio no dia 11 e tem muita gente, volta no dia 12. Não precisa de um desespero, afirmou. As funções que tem disponíveis para a vaga é de gerente, subgerente, auxiliar financeiro, auxiliar fiscal, auxiliar de limpeza, encarregado de hortifruti, repositor de hortifruti, encarregado de açougue, açougueiro, balconista de açougue, fiscal de loja, fiscal de caixa, operador de caixa, encarregado de mercearia, repositor, encarregado de padaria, padeiro, confeiteiro, balconista de padaria, balconista de frios, empacotador e conferente. Então, se você conhece alguém que se interessa sobre essas vagas, envie para elas. Vamos gerar mais empregos. E agora, os fiscais da Vigilância Sanitária fecharam um novo espaço de locação de quadras esportivas na noite de quarta-feira, dia 15, em Nova Odessa. A ação, que contou com a participação de funcionários da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo e suporte da Guarda Civil Municipal, faz parte do conjunto das medidas determinadas pelo prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza para coibir aglomerações em áreas públicas e privadas e, assim, conter a disseminação do novo coronavírus na cidade. O complexo esportivo flagrado, descumprindo os decretos municipal e estadual que proíbem o funcionamento desses serviços, fica no Parque dos Pinheiros. E quando chegamos ao local, encontramos cerca de 30 pessoas usando quadras de futebol, society e tênis. Esperamos todos saírem e explicamos aos responsáveis que o espaço não pode ser reaberto, afirmou a diretora de Vigilância em Saúde, Priscila Amaral Rangel Belmonte, que comandou a ação ao lado da coordenadora de Vigilância Sanitária, Meira Brito de Jesus. Além das quadras esportivas, a equipe encontrou 2 bares em funcionamento, um do centro e outro do Jardim Santa Rita 2. Os consumidores foram orientados a deixar o local e os proprietários advertidos sobre a obrigatoriedade de cumprimento dos decretos. Os agentes também fiscalizaram praças do Centro Jardim Marajoara, Conjunto Habitacional 23 de Maio, Jardim Santa Rita 2 e no Jardim Campos Verde. Em 2 praças havia pessoas se exercitando sem uso de máscaras e consumindo alimentos. Distribuímos o equipamento de proteção e orientamos a irem para casa, explicou a coordenadora de Vigilância Sanitária,
Meira Brito de Jesus. A fiscalização em espaços públicos privados e em serviços considerados não essenciais, vetados desde o último dia 6, quando a região de Campinas foi rebaixada à fase vermelha do Plano de São Paulo, elaborado pelo governo do estado, foi intensificada a partir do último sábado, dia 11, em todas as regiões da cidade. No sábado, fiscais acabaram com uma confraternização com mais de 20 pessoas no residencial Terra Nova. Outra festa foi interrompida no domingo, dia 12, em uma chácara no residencial Guarapari. E agora, dezenas de máscaras são descartadas ao redor do PS Dr. Afonso Ramos. Vizinhos pedem providências. O descarte de máscaras de proteção facial na parte externa das imediações dos prontos-socorros municipais de Santa Bárbara do Oeste continuam. Recentemente, moradores da rua João Lino, ao lado do pronto-socorro Edson Mano, reclamaram das máscaras jogadas na calçada onde ficam residências. No pronto-socorro Dr. Afonso Ramos, a situação é ainda pior. Quantidade de máscaras é descartada todo dia no estacionamento e nas imediações da unidade de saúde, colocando em risco as pessoas que passam pelo local. O internauta, indignado com a situação, enviou as imagens. É muita sujeira, o povo joga na rua máscaras e copinhos. Temos medo de contaminação. Está em frente da nossa casa e a gente é que varre isso. Reclamaram os moradores de rua do Milho, vizinhos do PS, que assim como os outros estão muito revoltados com a situação. Ao lado desse pronto-socorro também funciona o AME, o ambulatório médico de especialidade, e a situação é idêntica. Providências são solicitadas das autoridades sanitárias do município para que orientem os pacientes sobre o correto descarte desse material que pode causar a contaminação. Gente, é um absurdo, né? Lixo é no lixo e no lixo correto. E agora, as árvores antigas extraídas pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, na Avenida Monte Castelo, próximo ao Paço Municipal, devem ser substituídas por ipês brancos, conforme informações dos funcionários que trabalham no local. A extração das árvores foi realizada em março e a informação na época era de que as raízes das árvores estavam em estado crítico. E agora, vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia e uma idosa de 63 anos ficou gravemente ferida na noite desta quinta-feira, dia 16, após se envolver em um acidente de trânsito na rua Euclides da Cunha, no Parque Hipólito, Expansão, em Limeira. E segundo informações apuradas com exclusividade no local, a vítima estava na via quando foi atingida por uma motocicleta. Com a colisão, a mulher bateu com a cabeça ao solo e perdeu bastante sangue. Ela perdeu a consciência por um período, mas acordou e falava frases desconexas. E a unidade de suporte e avanço da USA do SAMU foi acionada e socorreu a idosa, que foi encaminhada a um hospital particular de Limeira em estado grave. Espero que tudo esteja bem. E agora, outro acidente. Um acidente de trânsito deixou a Avenida Comendador Agostinho Prada interditada na tarde desta quinta-feira, dia 16, também em Limeira. O condutor de um Uno seguia sentido centro pela avenida quando teria perdido o controle da direção, vindo a atingir um poste de energia elétrica. O poste acabou caindo na via, deixando a avenida interditada para quem segue sentido centro. O outro lado da avenida foi duplicado até que os reparos foram finalizados. E agora o município de Santa Bárbara do Oeste informa a atualização de casos do coronavírus. Não foram registrados óbitos nesta quinta-feira, dia 16 de julho de 2020. Entretanto, o informe epidemiológico confirma 5 óbitos ocorridos nas últimas semanas. Segundo assim, o município de Santa Bárbara do Oeste tem 1.502 casos suspeitos, 1.295 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste e 31 de moradores de outros municípios. 1.043 casos curados, 2.850 casos descartados, 40 óbitos confirmados, 1 óbito suspeito, 8 óbitos descartados. Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como síndrome gripal, síndrome respiratória aguda, grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia. E agora a Hortolândia registrou nesta quinta-feira, 16, 4 mortes por coronavírus e mais 18 casos. Agora são 1.033 infectados, com 55 óbitos, além de 529 casos suspeitos. 82 pessoas estão internadas com coronavírus ou suspeita da doença, sendo 45 em UTIs do município e fora dele. As vítimas tinham comorbidades, estavam internadas na unidade respiratória Nova Hortolândia e morreram entre os dias 4 de julho e terça-feira, dia 14. São elas:
homens de 73, 78 e 79 anos e uma mulher de 78 anos. E agora vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Jornal Todo Dia e nesta quinta-feira, dia 16, houve a confirmação de mais um óbito por Covid-19 em Salto, totalizando assim 19 óbitos no município, sobre o falecimento confirmado de ontem. Trata-se de uma mulher de 42 anos que estava internada no hospital municipal e a administração do municipal lamenta o óbito e presta solidariedade aos familiares e amigos. A situação epidemiológica. São 441 casos confirmados de Covid-19, sendo 381 que evoluíram para a cura. 10 casos seguem internados, sendo 3 em UTI e 31 casos em isolamento domiciliar. 1.097 casos descartados de exames com resultados negativos e 44 casos que aguardam resultados. Destes, 14 casos suspeitos estão em isolamento domiciliar, 23 em internação clínica, sendo 6 em UTI. No total, são 1.582 notificações de casos suspeitos e todos os residentes de Salto. A taxa de ocupação do Hospital Municipal de Internação da UTI Covid é de 66%, menos 4 pacientes, casos suspeitos e confirmados. Informação clínica médica Covid 66%, com 8 pacientes, casos suspeitos e confirmados. Sobre os casos confirmados de ontem, 4 homens de 28 a 65 anos, residentes do Jardim Santa Efigênia, do SECAP, Iracema e São João. 11 mulheres de 24 a 63 anos, residentes do Monte Pascoal, Guaraú, Salto São José, Vila Nova e Jardim das Nações, Rondon, Jardim Cidade e Jardim da Nova Era. Meus sentimentos a toda a família. E agora a Secretaria de Saúde registrou 195 casos, novos casos da Covid-19 em Piracicaba nas últimas 24 horas. No período, 6 óbitos foram registrados em decorrência da doença, sendo 4 homens de 81, 85 e 87 anos e 2 mulheres de 45 e 81 anos. Tabela ilustra os casos da Covid-19 em Piracicaba. São 5.277 casos confirmados, 906 casos suspeitos, 6.154 casos descartados, 3.549 casos recuperados e 1.580 casos em tratamento e 148 óbitos. Pessoal, estamos vivendo essa pandemia, vocês estão vendo que o coronavírus influenciou tudo na nossa vida. Então, por favor, usem as máscaras, respeitem, por favor, todas as organizações da OMS estão lutando para que isso acabe logo, os casos estão aumentando, então tenha conscientização. Por favor, o final de semana chegou, nada de aglomeração, nada de festinha e nada de reunir amigos e parentes em casa. Por favor, vamos ter consciência. E agora vamos saber como fica o trânsito. A rodovia SP-101 tem trânsito lento na altura da rodovia dos Bandeirantes no sentido de Campinas e vai assim até a chegada da Avenida Prestes Maia em Campinas. A rodovia Santos Dumont tem trânsito lento desde a altura do Jardim Itatinga até a chegada a Campinas. Já a rodovia Venâncio Calegari tem congestionamento na saída de Hortolândia em direção à rodovia Anhanguera. E a rodovia José Lozano de Araújo tem trânsito lento para quem sai de Paulínia e vai acessar a rodovia Anhanguera ou seguir para Hortolândia. Então, você que vai passar por esses trechos, atenção com a lentidão. Gente, eu fico por aqui. Obrigada pela companhia de todos os dias. Se cuidem. Bom final de semana. Eu espero vocês na segunda-feira, aqui no mesmo horário, às 7h15, na nova TV Todo Dia e ao vivo pelas redes sociais. Fique agora com a bênção de todo dia com o pastor Vanderlei Carceliano. Se cuidem e até segunda-feira.